caminho do reino dos céus. Alguém pode pensar que o reino dos céus é para aqueles que vão mais à igreja, aqueles que estão mais presentes à igreja, aqueles que estão mais próximos, mais frequentes. Outros podem pensar que o reino dos céus é para aqueles que são considerados os mais santos, até no olhar. Aqueles que acham que são mais santos do que os outros. Então, o caminho para o reino dos céus seria deles. Ou outros podem pensar que esse caminho do reino dos céus é para aqueles que estão mais próximos dos cargos oferecidos hoje em dia nas igrejas. Há pessoas que vão para a igreja exatamente pelos cargos oferecidos, como se fosse uma prefeitura, como se fosse um toma lá da cá. Ninguém pode esconder, porque tem também esse tipo de gente hoje na igreja. E talvez para eles fossem o caminho do reino dos céus oferecido com especialidade e também fazendo até acepção de pessoas. Ou então, alguém pode pensar que o reino dos céus, ele é para aqueles que são consagrados a pastor, presbíteros, diáconos, autoridades eclesiásticas e assim por diante. É até simples se pensar. Esse caminho do reino dos céus é para estas pessoas. Mas o reino dos céus não funciona dessa forma. Não. O reino dos céus não funciona dessa forma. Jesus mostrou que é diferente. O Mestre Jesus mostrou que é diferente. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 1 em diante, o Mestre Jesus falou o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Encontrou os primeiros trabalhadores e acertou o preço de 1 denário pelo serviço prestado naquele dia. Mandou-os para o campo. Mas Jesus disse que depois o dono de casa encontrou outros trabalhadores. Eles estavam na praça, estavam desocupados, e mandou-os também para o campo, com o intuito de trabalharem e ganharem o que era justo. E eles foram. Jesus também disse que a seguir, aquele dono de casa encontrou outros trabalhadores e também mandou-os para o campo. Quando já estava terminando o dia, caindo a tarde, chegou a hora do pagamento. Só que esse pagamento foi da forma seguinte: pela lógica, o que trabalhasse mais, o que começou a trabalhar durante o dia mais cedo, acertado o salário, acertado a diária a 1 denário, deveria ganhar completo. Os outros que começaram mais tarde, pela lógica, ganhariam menos. Mas a coisa foi diferente. Aqueles que começaram a trabalhar por último, receberão primeiro. E também receberam a mesma quantia dos que haviam começado mais cedo. Vejam só, meus queridos. Os que começaram o trabalho mais cedo reclamaram. Mais ou menos isso. Ora, nós começamos a trabalhar mais cedo, recebemos 1 denário. O outro começou a trabalhar mais tarde e recebeu o mesmo dinheiro que nós. Isso é injustiça. A coisa fica injusta. Nós éramos para ganhar mais, porque começamos mais cedo. O grupo dos primeiros trabalhadores reclamou por conta disso. Mas aí,
os reclamadores ouviram o seguinte: vocês estão recebendo o que foi acordado, um denário. E qual é o problema? Disse o dono da casa: não é lícito fazer do que é meu o que eu quero? Se eu contratei vocês para trabalhar a um preço, vocês começaram cedo. Depois eu contratei outros que começaram mais tarde. Mas eu não acertei com vocês a um denário? Por que vocês estão reclamando do salário do outro? E assim, disse o dono da casa, e Jesus conclui, dizendo que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É interessante nós vermos uma história como essa, bíblica, meus amados ouvintes, porque tem muita gente enganada, tem muito fariseu dentro da igreja, achando que porque é dizimista, dá uma oferta maior, está mais presente, a salvação é dele. Aliás, eu não sei de onde tiraram essa história de que salvo é o da minha igreja, salvo é o da tua igreja. Isso é falta de conhecimento bíblico. Falta de conhecimento bíblico. Olha Jesus falando: os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. E eu costumo dizer que na eternidade vai ter muitas surpresas. Muitas surpresas. Porque a gente imagina que o reino dos céus é daquele mais esforçado. O reino dos céus é daquele que está mais perto dos cargos. O reino dos céus é daquele que tem a face mais santificada, daquele que aparenta ter maior santificação, é daquele que está mais presente. Imaginamos que é daquele que tem mais tempo de crente. Aliás, como a gente erra às vezes quando diz: o crente é salvo. Será que todo crente é salvo? A Bíblia lá diz em Tiago que os demônios creem e estremecem. Também eles são crentes, mas não são salvos. Não sei por que tanta gente pensa assim. A salvação é para aqueles que estão mais próximos. Há um texto bíblico que mostra que a salvação não é para os que correm, não é para aqueles que se esforçam, mas é para aqueles que Deus tem misericórdia. E Deus disse: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver. Não é de quem busca, não é de quem corre. Logicamente que a Bíblia também ensina que devemos porfiar por entrar pela porta estreita. Devemos nos esforçar para entrarmos pela porta estreita, porque é difícil o caminho estreito. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porém, não é para quem quer dizer que é, ou quem aparenta ser. Não é para o mais religioso, não. Esse caminho do reino dos céus é diferente. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Se você souber interpretar o texto, você vai dizer: quem pensava que era, não é, e quem não pensava que era, é quem é. Isso acontecerá na eternidade, porque ao final das contas, Jesus chamará os seus, e uns serão colocados à sua direita e outros à sua esquerda. Essa é a verdade na interpretação bíblica. Os da direita ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, receber por né? herança, Possua por herança aquilo que está reservado para vós outros desde a fundação do mundo. Não é coisa de ontem, não. Olha de onde é. Desde a fundação do mundo. E os que estão à esquerda: apartai-vos de mim,
pois eu não vos conheço, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então veja como é que funciona o reino dos céus. Não é para o bem vestido, não é para o mais santo, estou falando aparentemente, né? Não é para aquele que corre mais atrás, não é mais para o frequentador de igreja, não é bem mais aberto para o dizimista, não. É para aquele que é considerado o último, ser primeiro. E o que era considerado primeiro, ser considerado último. Que você entenda esta palavra, meu caro ouvinte, e se chegue a Cristo nesta noite, se chegue mais a Deus, e esteja no rol dos que vão ser colocados em primeiro. Faça força. Se agarre a Deus, se apegue a Ele. Se você é dele, está escrito lá em João capítulo 10, que ninguém arrebata você das mãos dele. E que Deus vos abençoe. Amém. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém pra o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta credo nem Ave Maria, ir aguardar para o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir tudo bem explicado, continuarás na vida de pecado? A salvação não te interessa. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordem e é meu dever a dura verdade a todos falar.